Vivo também na internet. E olha, a gente continua falando sobre as mortes em um hospital particular de Taguatinga. Nós demos esse caso ontem no programa e nós temos, inclusive, a identificação dos 3 técnicos de enfermagem responsáveis pelas mortes. Quem vai falar comigo ao vivo, trazendo as atualizações, é a nossa repórter Maria Eduarda Cardoso, que já está aqui comigo e vai contar tudo sobre esse caso, as atualizações. Seja bem-vinda, Maria Eduarda. Boa tarde para você mais uma vez. Oi, Tony. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. Esse caso de ampla repercussão e que a todo momento surgem novas informações. A Polícia Civil vai investigar outras possíveis mortes causadas aí por esses técnicos de enfermagem envolvidos nesses assassinatos dentro desse hospital particular lá em Taguatinga. Eles foram identificados, a identidade deles foi divulgada pela Polícia Civil, né? Eles foram identificados como Marcos Vinícius Silva, Amanda Rodrigues de Souza e Marcela Camille Alves. Agora há pouco, a nossa equipe conversou com o delegado novamente para entender, né, pegar novas informações sobre esse caso, e ele falou sobre a relação, né, desse trio envolvido nesses assassinatos. Ele falou principalmente aí que o Marcos era o principal autor aí desses crimes e que as 2 mulheres atuavam aí como comparsas, testemunhas desses crimes. Eles foram presos na semana passada e passaram por audiência de custódias, estão presos no momento de forma temporária. Os mandados de busca e apreensão foram realizados em Águas Lindas, Ceilândia e Braslândia. A Polícia Civil então prendeu eles, fizeram uma longa investigação para saber aí como que eram esses crimes, como que de fato aconteceram esses casos, e cada vez mais surgem novas informações. A identidade das 3 vítimas confirmadas, então, pelas famílias, também foi divulgada. Eles foram identificados aí como Marcos Raimundo, Miranilde e também João Clemente. Essas vítimas aí, elas estariam ali internadas no período ali do finalzinho de novembro, início de dezembro, e então infelizmente, foram vítimas desses técnicos de enfermagem. A Miranilde tinha 75 anos, ela era professora aposentada e morreu no dia 17 de novembro. Ela, inclusive, chegou a receber, além da medicação aplicada por esse técnico de enfermagem, um desinfetante aplicado na veia, portanto, cada vez mais grave, né, a cada caso. O João Clemente tinha 63 anos, era servidor da CAESB e também morreu no dia 17 de dezembro. O Marcos Raimundo tinha 33 anos, era funcionário dos Correios e morreu no dia 1º de dezembro. Portanto, as famílias foram ali recebendo algumas informações. Ontem, inclusive, a nossa repórter aqui da TV Band, Ágata Gonzaga, entrevistou o pai do Marcos Raimundo, que falou que não tinha recebido informações por parte do hospital, o que estava contradizendo ali o posicionamento inicial da instituição, que disse que estaria em contato com as famílias, mas a gente está em contato novamente com o hospital para ter também um novo posicionamento. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o técnico de enfermagem aproveitou ali que alguns sistemas estavam abertos ali nos computadores do hospital para poder então prescrever as medicações e então cometer esses crimes. Agora há pouco a gente também gravou uma entrevista com o delegado Maurício Iacozzi, que também está à frente dessas investigações, e ele falou aí de uma das linhas de investigação desse caso, do que teria motivado esses crimes. Vamos ouvir. A linha mais forte é que teria sido uma morte por psicopatia, prazer. A gente não sabe ainda, né? Mas sem uma motivação financeira nem nada nesse sentido. Já que até agora não há nenhuma prova concreta de uma motivação que tenha sido ligada a dinheiro ou então alguma outra coisa nesse sentido. Isso, Tony. Como eu falei anteriormente, eles estão presos temporariamente, mas ainda nessa entrevista foi explicado para a nossa equipe que essa prisão temporária ela pode ser prorrogada por mais um período, caso a investigação não seja concluída nesse período, e também
caso seja necessário, pode ser solicitada, então, a prisão preventiva. Ainda durante essa entrevista, a repórter Agatha Gonzaga conseguiu as seguintes informações, os detalhes, do interrogatório que foram confirmados aí pela Agatha. Depois de confrontado com as imagens do circuito de segurança do hospital, que foram alguns dos elementos usados pela polícia para poder então fechar e iniciar essa investigação, na verdade, o técnico disse que cometeu esses crimes porque estava nervoso e que o hospital estava tumultuado, entre aspas. Em uma outra versão, disse que teria tirado a vida dos pacientes com o intuito de aliviar o sofrimento das vítimas. Tony. Olha, é claro que há muita coisa para ser esclarecida nesse caso. O doutor Maurício Iacozzi falou gentilmente com a nossa querida Agatha Gonzaga. Ele ainda... Porque a pergunta, todo mundo quer saber, é a motivação, O que teria motivado, qual a razão para que esse técnico se juntasse ali com mais duas coautoras, que são assim tratadas, para matar, para tirar a vida de pessoas que estavam ali lutando justamente para viver. O que teria motivado? Claro que esse técnico de enfermagem, ele não revelou isso para a polícia. Segundo o próprio delegado, acredita que após a perícia nos aparelhos celulares dos autores, a polícia certamente vai encontrar algum caminho, vai encontrar alguma pista que possa levar à motivação desses crimes, mas até então é muito cedo para que a gente possa fazer especulação do que o que teria motivado eles tirarem a vida dessa senhora, dessas duas senhoras e também desse servidor de apenas 33 anos. O fato é que a investigação só começou porque ali uma comissão do próprio hospital, que é uma comissão de óbito ali, um comitê que apurava ali os óbitos que aconteciam no hospital, percebeu que algo estranho estava acontecendo. Ao analisar as imagens, percebeu que esse técnico entrava na sala do médico sem o médico estar presente, ali ele fazia a prescrição, ele mesmo ia até a farmácia comprar o medicamento porque ele tinha conhecimento de que aquele medicamento causaria parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, e fazia a aplicação com a intenção de tirar a vida dessas pessoas que estavam ali hospitalizadas na UTI. Segundo o próprio delegado, não há a mínima possibilidade, já foi completamente descartada a participação de médicos nessas mortes, e que agora vão fechar esse inquérito desses três pacientes que perderam a vida, para depois as investigações seguirem, né, Duda? Porque tem muita coisa para descobrir, também tem outros casos que possivelmente esses técnicos possam estar envolvidos, então é só um início de investigação. E claro que a gente segue aqui acompanhando todos os desdobramentos, porque é uma investigação importantíssima, a gente precisa, e as famílias precisam de respostas, ali o hospital avisou para as duas famílias, mas tem o pai desse servidor da CAESB de 33 anos disse que não foi avisado, não é isso, Duda? Queria que você trouxesse um pouco disso que eu estou falando aqui para atualizar nossa audiência também. Isso mesmo, Tony. O que a nossa equipe tinha, de posicionamento por parte do hospital era de que eles estavam ali prestando os esclarecimentos, as famílias prestando apoio. E então, ali, durante a programação, a repórter Agatha Gonzaga conversou com o pai do Marcos Raimundo, que informou a ela que não tinha sido avisado. A gente ainda está tentando contato novamente com o hospital para um novo posicionamento. A gente deixa o espaço aqui aberto na nossa programação. E uma outra coisa que você comentava, Tony, a respeito da motivação. São muitas peças que ainda estão soltas e, claro, a Polícia Civil está trabalhando para poder esclarecer
porque é um crime que realmente chocou, né, a população, tanto aqui no DF quanto em todo o país, e ainda não existe uma linha definida, uma única linha seguida, e o delegado explicou para a nossa equipe que a única coisa em comum entre essas 3 mortes é que esses 3 eram os 3 leitos sob responsabilidade desse técnico de enfermagem, o Marcos. Uma outra coisa também é que a gente procurou o Conselho Regional de Enfermagem para saber a respeito do registro, né? Todo técnico de enfermagem que presta algum tipo de serviço em algum hospital, ele precisa ter um registro junto ao Conselho. A gente procurou o Conselho para saber há quanto tempo ele tinha esse registro, se ele pode sofrer algum tipo de punição. Até o momento a gente não teve retorno, o espaço também segue aberto, e isso dele ter falado a respeito também, que você estava falando, a respeito da motivação, que inicialmente ele negou em depoimento à Polícia Civil e depois falou a respeito aí que o hospital estaria muito tumultuado e que queria aliviar o sofrimento dos pacientes. Tony. Nós vamos continuar acompanhando isso, e eu gostaria de chamar muito a atenção de quem nos assiste, porque, Maria Eduarda, tem muita gente querendo jogar pedra onde não se deve jogar. Né? Imagina, você contrata uma pessoa, faz ali toda a averiguação, né? Vê os antecedentes, o cara não tem antecedentes, tem uma ficha absolutamente limpa, você contrata para trabalhar na sua casa. De repente, ele tira a vida de um parente, de um filho dentro de casa. Ora, a gente não pode culpar quem contratou, né? Esse caso está sendo apurado pela polícia, foi algo que foi descoberto por conta da comissão de óbito do próprio hospital, que identificou imediatamente, demitiu esse funcionário, demitiu esse técnico de enfermagem e entregou para a polícia, fez o que deveria fazer e fez a tempo. Porque ao descobrir as mortes no dia 17 de novembro e depois no dia 1º, não pensem vocês que a polícia já não está trabalhando nesse caso já há bastante tempo. A polícia já está trabalhando e as prisões não aconteceram ontem, né, Maria Eduarda? Não aconteceram ontem. As prisões aconteceram no dia 12 e no dia 15. Só foram divulgadas ontem, com uma entrevista do delegado responsável por esse caso. Então é importante que a gente não venha jogar pedra onde a gente não deve jogar. É preciso entender que o hospital agiu como deve agir. Tem até um comitê, né, que identificou ali as atitudes suspeitas e entregou para a polícia, né, Maria Eduarda? Isso mesmo, foi a partir dessa denúncia desse comitê que a Polícia Civil conseguiu, então, iniciar essa investigação e, então, divulgar somente esse caso, somente quando tivessem mais elementos confirmados pelos investigadores. Uma outra informação também que você estava comentando a respeito de um segundo emprego desse técnico de enfermagem, porque havia uma preocupação que no momento que ele foi demitido, ele estaria também trabalhando em uma outra UTI de um hospital infantil. De acordo com as informações que a gente apurou hoje com a Polícia Civil, esse homem não teria feito novas vítimas dentro desse hospital infantil. Mas a polícia segue investigando e colhendo outros laudos para saber a respeito de outras vítimas em outros hospitais e também por onde ele também já chegou a trabalhar. Tony. Muito bem, Maria Eduarda. Segundo o próprio delegado, o doutor Maurício Iacozilli, a prioridade da polícia agora é finalizar o inquérito sobre essas 3 mortes que aconteceu no hospital aí em Taguatinga, né? Indiciar esses 3 envolvidos, esses 3 acusados, e depois seguir com as investigações para saber se eles estão envolvidos em outras mortes de outros pacientes por onde eles trabalharam anteriormente. E a gente segue daqui acompanhando em detalhes todos os acontecimentos dessa investigação. E eu agradeço você, Maria Eduarda, mais uma vez, ao vivo aqui com a gente na tela do Brasil Gente. Forte abraço a você. E agora eu passo para o meu amigo Diego.